Dizem que a gente sente mais uma perda de R$ 2.000 do que um ganho de 1.000. Isso é muito verdade. E perder dinheiro é muito ruim. Ninguém gosta. Mas a grande pergunta que fica é: o que você faz quando isso acontece? O que causou essa perda? E como é que você faz para evitar isso no futuro? Nesse vídeo eu quero mostrar alguns dos 5 erros aí principais que eu cometi quando eu era um pouco mais jovem, lá no meu início como investidor, e que me fizeram perder dinheiro. E que eram erros que alguns foi para iniciante, mas alguns também, muita gente que já é avançada ainda acaba cometendo. Então a primeira coisa é aquela famosa, né? Fazer o que a gente não entende de fato. Então, eu acabei entrando em alguns investimentos e fazendo algumas coisas de forma que eu não entendia de fato aqueles investimentos, como é que eles funcionavam, os reais riscos por trás disso tudo. E aí eu acabei, enfim, perdendo dinheiro porque as coisas deram errado e eu não sabia nem entender o porquê que elas estavam dando errado. Foi muito ruim, mas me ensinou uma lição de que eu só vou entrar em investimentos de agora em diante que eu entenda de fato como é que eles funcionam, quais são os riscos, o que que movem eles e claro, como é que eu posso fazer para ganhar dinheiro? Quais são os riscos de eu perder dinheiro? Porque também existem riscos. Tem um caso muito famoso aí agora, recente, do youtuber lá, do Rodrigo Baltar, que estava numa operação ultra complexa da XP e aí acabou perdendo uma grana violentíssima só porque não conhecia o investimento que estava entrando. Tem vídeo disso no canal, inclusive. Ah, e eu quero que você comente aí para mim qual desses erros aqui do vídeo que você já cometeu e quais ainda não aconteceu contigo e talvez você consiga evitar para nunca passar por isso. Olha, o meu segundo erro que eu cometi foi que eu acabei sendo ganancioso em algumas oportunidades. Porque depois que a gente começa a estudar sobre os investimentos, realmente se aprofunda nisso tudo, a gente começa a ter algumas teorias, começa a fazer mais algumas modalidades de investimentos e às vezes as coisas começam a realmente dar muito certo. Ora por sorte de iniciante, ora por realmente estratégia. E aí, em alguns momentos, eu fui ganancioso, que é um erro de principiante também. É um erro mais comportamental, né? Que dizem aí. E ser ganancioso é muito ruim, porque cega você da sua posição atual e dos riscos. Você muitas vezes acha que não tem mais riscos, que as coisas não podem mais dar errado, que já deu tudo certo, você ganhou muito dinheiro, vai subir para sempre. E aí às vezes as coisas acabam caindo e aí você fica, não vou dizer que perde dinheiro, né? Mas você deixa de ganhar um bom valor quando deveria ter vendido aí por uma estratégia de rebalanceamento, muito simples, por exemplo, que te ajudaria a prevenir esse tipo de viés e de falha comportamental. Então, para você não ser ganancioso, a primeira coisa é ter um sistema aí que te ajude a apontar essas possíveis falhas, né? Para você girar a carteira, não ficar ganancioso. E segundo, lógico, né? Se observar e evitar, né, estar no mercado financeiro por emoções, digamos assim. Até porque são nossos investimentos, né? Muitas vezes é a economia da sua vida aí, cara. É muito dinheiro, é uma questão muito importante, tem que ser levada de forma muito a sério. E quando a gente é ganancioso, é um reflexo do terceiro erro que eu cometi, que foi simplesmente eu não ter um plano claro e objetivo para os meus investimentos. Eu entrava nos investimentos, saía deles, não por especulação, mas porque eu não tinha método, não tinha objetivo, não sabia muitas vezes qual era o meu perfil de risco, não tinha interesse de, sei lá, ter no mínimo um percentual alvo no final do ano, aportes mensais, não fazia ideia de quanto colocar, ou colocava ou não colocava, e assim por diante. É por isso que é legal a gente ver a jornada das pessoas. Todo mundo comete erros no início, tá? Isso é muito normal. E aí, para evitar tudo isso, você precisa ter um bom sistema que te aponte quando comprar, quando vender, quanto guardar, quantos por cento tentar pegar e assim por diante. Isso vai te ajudar muito a ter clareza nesses objetivos e fazer investimentos melhores. Ah, sim, teve outros dois erros gigantes nessa parte que eu cometi. O primeiro foi não deixar o like e o segundo foi não se inscrever. Então faz essas duas coisas que vai te ajudar demais a investir melhor. Bom, o quarto erro que eu cometi foi que eu não fui paciente. Porque depois da gente ser, enfim, né, emocionado, ganancioso, não entender de como as coisas funcionam, não ter uma metodologia clara, eu implemento tudo isso e às vezes a gente acha que só porque fez o dever de casa, o mercado tem que andar a favor e seus investimentos têm que dar certo. E na realidade não é assim que funciona. O mercado é soberano e a gente não consegue simplesmente sair, né, movendo ele para frente achando que simplesmente ele tem que fazer o que a gente já estudou e a posição que a gente tomou. Então, ser paciente é
ter um bom método, não ser ganancioso, ter um bom sistema, estudar os ativos, mas também saber aguardar. Acertar o timing no mercado para investimentos é muito difícil e acho que esse não é o objetivo de ninguém. Então, ser paciente é fundamental e, cara, se você não desenvolveu isso ainda, é urgente, tanto para você quanto para mim, que não era tão paciente nos investimentos antigamente, mas sem isso não dá certo, não vai para frente. Olha, só para vocês entenderem, eu sei que eu faço esses vídeos aqui e eu sempre ofereço aqui carteiras recomendadas, tem QR Code aqui na tela, link na bio, e esse é o produto que eu ofereço, que eu vendo, mas eu só cheguei à conclusão de que fazia sentido vender carteiras recomendadas, porque além do conhecimento que a gente tem que aprender, né, para fazer carteiras de forma realmente profissional, o que eu via muito é que eu não conseguia acertar aí esse quinto erro que eu cometia, que é simplesmente olhar, né, ter um olhar voltado para melhoria contínua nos meus investimentos. E isso não é simplesmente acertar mais e ganhar mais dinheiro. Isso é geral, isso é total. Então, muitas vezes, eu posso querer entrar num timing melhor, ganhar mais dinheiro, ter um percentual maior. Isso é muito legal, melhoria contínua. Mas como é que eu desenvolvia minhas análises para fazer aqueles investimentos? Quais foram os motivos para eu fazer tais escolhas? Será que esses motivos estão certos? Eles estão melhorando? Como é que foi meu comportamento ao longo da prévia, né, daquele investimento, ao longo do desenrolar daquele investimento? Será que eu tenho alguma coisa para melhorar? Será que eu fui um pouco ganancioso, um pouco impaciente? Ou, enfim, talvez eu não vi alguma análise, ou não fiz algum tipo de análise de dado que eu poderia ter feito, né? Falhei em alguma outra parte mais técnica, vamos dizer assim. Então, quando eu encaro os investimentos com melhoria contínua, claro, né? Juntando que o mercado é uma ciência social, não é uma ciência exata, e de que a gente não precisa acertar tudo, a gente precisa estar alinhado aí com o perfil de risco dos investimentos, com o horizonte de prazo que eu quero deixar o dinheiro guardado. Quando a gente alinha tudo isso, o que eu posso deixar ainda melhor para os meus investimentos estarem melhor? Melhor não é, de novo, não é só percentual de valorização, tá? Muitas vezes é, poxa, será que ele está com um risco maior? Será que eu posso dormir mais tranquilo à noite? Porque eu faço hoje em dia isso com os meus investimentos e também com as carteiras recomendadas. Quando a gente vai ver aí, quando eu falo com muitos clientes, o pessoal sempre fala assim, mas isso aqui não vai dar ruim, isso aqui não tem como dar ruim. Aí a gente começa a conversar, bate um papo, troca uma ideia, aí o cara, né, espera uns dias, não dorme mais bem direito à noite, manda mensagem, pô, mas será que... Mas e se... E aí começa. Então, se você não atua, né, na causa raiz dessas preocupações, né, dessas inconsistências na carteira, você sempre vai ter um portfólio que vai te incomodar. E aí, enfim, a chance de você ser escravo do dinheiro e não o dinheiro ser, enfim, né, ser um instrumento é gigante. Tem que cuidar demais com isso. E olha, pessoal, eu tô muito longe aqui de ser o dono da verdade. O que eu quis aqui é compartilhar com vocês algumas das minhas lições, da minha história como investidor de investimentos, né? Eu também sou ser humano. Eu errei muito quando eu estava no início da minha jornada. Acertei em algumas ocasiões também. Sigo acertando mais do que errando hoje em dia. Isso é muito importante. Mas o ponto todo é, você precisa entender esses pontos, evitar errar essas coisas e tantas outras. Essas foram as que mais me pegaram, né? Enfim, as que mais me chamaram a atenção. E lógico, construir aí uma história de sucessos nos investimentos. Se você sabe fazer isso sozinho, muito bem. Se você não sabe, eu tenho as minhas carteiras recomendadas para te ajudar. E mais, se você quiser saber um pouco mais de como eu tenho a minha carteira de investimentos atualmente montada, eu deixo esse vídeo recomendado aqui e você vai se impressionar. Eu duvido muito que a sua seja parecida com a minha, tá bom? Obrigado pelo seu like e lembre-se que investir certo resulta capital.